Olá, bem-vindos! Vamos resolver mais uma questão que caiu em um concurso da Defensoria Pública. Essa questão que a gente vai trabalhar agora é uma questão que caiu no concurso para a Defensoria Pública aqui do estado de São Paulo e ela versa sobre um crime em espécie, sobre crimes contra a dignidade sexual. Aqui no caso, estupro de vulnerável, estupro de vulnerável. Vamos dar uma olhadinha então nessa questão. Né? Como eu disse, ela versa sobre estupro de vulnerável. Tá aqui, ó. No dia 23 de abril de 2013, Jailson, aproveitando que a esposa havia saído de casa para fazer compras, decidiu ir até o quarto de sua enteada, Jéssica, que à época contava com 19 anos de idade. Ao perceber que Jéssica estava dormindo, Jailson se aproximou de sua cama, apalpou seus seios e começou a acariciar sua vagina por dentro da calcinha. Ocorre que nesse momento o irmão de Jéssica chegou à casa e, ao presenciar a cena, começou a gritar, momento em que Jailson se afastou da jovem e fugiu. O tipo penal em que incorreu Jailson, sem analisar se o delito teria se dado na forma consumada ou tentada, é... Vamos lá. Que crime é esse? Isso é estupro de vulnerável. Tá? Por que isso é estupro de vulnerável? Porque há a prática de um ato libidinoso, né? É o ato objetivamente sexual, o toque nos seios, o toque na vagina, é um ato libidinoso, isso não há dúvida, e o 217A, no seu parágrafo primeiro, né, porque o 217A ele fala ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso, aqui seria outro ato libidinoso, né? Conjunção carnal, você lembra, é o coito vagínico, é a introdução ainda que parcial do pênis na vagina. Então aqui a gente está falando do outro ato libidinoso, esse outro ato libidinoso, ele é, como eu disse, o ato objetivamente sexual, que vai desde o toque lascivo, como é o caso, o beijo lascivo, até o coito anal, a felação oral. Tá? Então, nesse caso, o toque, né, o apalpar os seios e o acariciar a vagina entram como atos libidinosos. Mas o caput fala ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14. O parágrafo 1º diz: incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato. Não é o caso, né? Não há nenhuma informação sobre enfermidade ou deficiência mental da vítima aqui na questão, ou que por qualquer outra causa não pode oferecer resistência. Quando a gente fala de qualquer outra causa não pode oferecer resistência, você sempre lembra da vítima sedada, né? E você tem aqui, além da vítima sedada, a vítima profundamente embriagada, também a vítima em sono profundo. Tá? Esse estado de sono profundo é um estado que é uma causa que impede a vítima de oferecer resistência e já foi consagrado, quer na doutrina, quer nos tribunais, como apto à configuração do estupro de vulnerável. Então, o que o fato aqui descrito, né, a tipicidade adequada que seria estupro de vulnerável, porque tem o ato libidinoso e tem a outra causa que não pode oferecer resistência, qual seja a vítima estava em sono profundo. A letra B. Letra B seria o nosso gabarito. Por que não as demais? E a gente já conversou bastante, né? Que a ideia é sempre escolher a melhor alternativa, não é necessariamente a única no mundo das incorretas, é escolher a melhor. Essa aqui era melhor porque é um entendimento francamente majoritário, quer na doutrina, quer na jurisprudência, que sim, o apalpar libidinoso é ato libidinoso nos termos do 217A e o sono profundo é uma causa que impede oferecer resistência nos termos do 217A, parágrafo 1º. Né? Tá. Por que não estupro? A linha A. Porque não teve violência ou grave ameaça. Né?
Você lembra que o estupro 213 caput exige violência ou grave ameaça. Então a letra A fica afastada. Letra C, violação sexual mediante fraude. Violação sexual mediante fraude? Não, porque não há o emprego de fraude e, em relação ao outro meio que pode diminuir a capacidade de resistência, né? Que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima, é isso que diz o 215, o fato da vítima estar em sono profundo não apenas impede ou dificulta, suprime a capacidade de resistência. E nesse caso, então, é muito mais do que o 215 fala, é 217A, impede a resistência. E nesse ponto, há também, quer uma relação de especialidade, 217A, ele é especial em relação ao 215, porque ele fala do suprimir, impedir a resistência, e não apenas dificultar a livre manifestação, e há também, para outra parte da doutrina, uma relação até de subsidiariedade. Né? Aqui no caso, ele é mais grave, ele aponta um maior índice de lesão, uma maior intensidade de lesão ao bem jurídico, o 217A, e ele acaba prevalecendo, então, em face do 215. Então, quer por especialidade, quer por subsidiariedade, aí você vai ter, né, os dois caminhos, o 217A aqui prevaleceria. Importunação sexual. Bom, em primeiro, a gente tem a ideia de que a importunação sexual ela só entra em vigor em 2018, tá? Desde logo. Tá? E o caso aqui seria em 2013. Mas além disso, né, se você quisesse discutir retroatividade benéfica e tal, né, aqui, de novo, a gente vai estar falando de uma vítima incapaz de oferecer resistência. Então, por especialidade, alguns vão falar em subsidiariedade, né, o 217, parágrafo 1º, também prevalece sobre a nova redação do 215A. Há até, né, uma gama de autores que entende que o 215A teria, como posso dizer, ele abrangeria fatos que antes estariam no estupro de vulnerável, mas não é o entendimento que tem prevalecido nos tribunais superiores. Os tribunais superiores têm batido o pé que o 217A é especial, ele é mais grave, né? E ele sim prevalece sobre o 215A quando as vítimas são aquelas vítimas específicas, aquela situação específica do 217A, parágrafo 1º. Por fim, constrangimento ilegal, de novo a gente não está falando em violência ou grave ameaça, não faria o menor sentido constrangimento ilegal. O gabarito fica lá, na letra B. B, estupro de vulnerável. Combinado? Gente, qualquer dúvida, qualquer comentário, manda aqui, será um prazer estreitar a conversa com você. Super obrigado pela sua atenção e até mais um próximo resolução de questões aqui no nosso canal Alguma Dúvida. Até lá!